Amado Senhor, nos sentimos tão privilegiados de ser teus convidados nesta manhã para estarmos ante a mesa que é tua. Nos rendemos completamente ao governo e à direção do Espírito Santo, porque sabemos que somente por Ele nós podemos entrar na realidade espiritual do que esse tempo representa. Que Ele tenha liberdade em nós, entre nós, para ministrar aos nossos corações a Tua própria face preciosa, amado Senhor. Que o meditar da Tua palavra, que as expressões de oração, de adoração, de leituras, de cânticos, tudo isso venha a cooperar para uma adoração sincera, uma expressão de gratidão genuína que parte dos nossos corações. Amado Senhor, Tu conheces cada um de nós e sabes perfeitamente que somos pó. Nesta oportunidade também queremos coletivamente confessar a nossa inadequação, os nossos pecados, na certeza de que, quando o fazemos, nós temos um novo e vivo caminho aberto até nós. Nós confessamos nossos pecados voluntários, involuntários, ocultos, aqueles que mesmo nós nem conhecemos. Colocamos diante de Ti para que Tu removas as faltas que nos são ocultas. Queremos nos apresentar de modo limpo diante da Tua face. Olhamos para o Teu sangue que foi derramado na cruz. E é na base, no fundamento deste sangue que nós nos reunimos nesta manhã. Colocamos todos nós aos Teus pés nos lançamos. Para a Tua própria glória, em Teu santo nome, também para a glória do nosso Deus e Pai, nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos então apanhar nossas Bíblias no livro de Filemon. Filemon. E vamos fazer algumas reflexões e alguns versos que depois nós vamos pontuá-los. Mas essa é uma carta que nos apresenta o indescritível amor de Cristo pelo pecador. Com a ajuda do Espírito, nós vamos poder tocar a vida de Cristo Jesus através do apóstolo Paulo, mesmo na vida do próprio irmão Filemon. Nós temos tocado a Cristo, nós temos visto as belezas de Cristo Jesus de várias formas. Temos tocado a sua humildade, temos tocado o seu coração de servo, nós temos tocado a sua sublimidade, o seu amor excelso. Nós temos visto Cristo de tantas formas. E hoje, de uma maneira geral, nós vamos poder tocar esse Senhor tão glorioso em vários aspectos. Então nós teremos como Assembleia aquela liberdade de nós nos apresentarmos diante dEle com adoração, com gratidão em nossos corações, pois Ele merece o nosso reconhecimento, Ele merece o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós vamos observar em alguns momentos, na própria experiência do apóstolo Paulo, o quão Cristo estava formado nele, o quão Cristo podia ser visto nesse amado irmão. E este é o desejo do Espírito Santo, que todos nós possamos expressar esse Senhor glorioso. Só para introduzirmos um pequeno pensamento aqui,
vocês que estão comigo em Filemon, observem, por favor, o versículo 9. Prefiro, todavia, diz o apóstolo Paulo, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. Aqui, Paulo o velho. Quando a gente pensa nessa palavra, logo nos remete para uma situação cronológica do assunto. Ainda que isso poderia estar envolvido aqui, ainda que Paulo não tivesse uma idade avançada, mas aqui nós estamos tocando um homem marcado pela experiência dos sofrimentos de Cristo Jesus. Aquele que estava completando o que restava dos sofrimentos do amado da sua alma, Paulo velho. Paulo mostrava em todas as suas experiências que quanto mais ele era exprimido, assim como a pétala de rosa é esmagada em nossas mãos quando a esprememos, e a vingança dela é exalar, manifestar um perfume. Assim era o nosso amado irmão Paulo, o apóstolo velho, mas experiente, seguro, maduro, manifestando a doçura do nosso amado. Então essa carta, irmãos, é uma carta que nos toca profundamente. Por exemplo, quando a gente pensa no nome Filemon, Filemon tem como base a conjunção de dois nomes. Primeiro é filéu, que é amor. Mas no seu sentido original, sabe o que significa Filemon? Alguém que beija. Oh, irmãos, alguém que beija. E quando eu estava pensando nesse nome Filemon, eu fui remetido àquela experiência do filho pródigo, do capítulo 15 de Lucas. Vocês se lembram? Se vocês só quiserem me acompanhar, prestando atenção, mas o livro é Lucas capítulo 15, dentro daquele quadro, quando aquele jovem, o filho pródigo, estava voltando para sua casa, depois de ter esbanjado tudo aquilo que ele havia exigido do seu próprio pai. Alguém que não tinha mais direito, estava vivendo na escravidão do seu pecado. Mas, por uma razão de um toque do Espírito em sua vida, então ele estava retornando ao Pai com um discurso pré-elaborado. Então, no versículo 18 em diante, apenas para referência, depois os irmãos podem consultar a sua Bíblia, diz ele assim: levantar-me-ei e irei para com o meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Irmãos, o beijo na palavra de Deus é algo que nos toca em um assunto de intimidade profunda. O beijo, quando ele é apontado nas Escrituras Sagradas, mostra aquele sentimento mais íntimo, aquele sentimento que procede das entranhas de um coração. E este pai demonstrou isto, quando ele beijou aquele filho que estava na escravidão, que não merecia absolutamente nada, mas ele foi recebido pelo seu pai com um abraço e com um beijo. E aqui nós temos, na sequência, o próprio pai ouvindo aquele discurso pré-fabricado daquele filho: Pai, pequei contra ti, diante do céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel e dedo nas sandálias nos seus pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse é o caráter do nosso Senhor. Esse é o caráter do nosso Senhor. Aquele que beija, alguém que beija os seus. Então, quando nós olhamos para esta palavra, voltando agora para o pensamento em Filemon, nossos corações devem se encher de adoração, de gratidão. Quando nós vemos algumas expressões a qual nós vamos pontuá-las aqui e vamos tocar o nosso amado Senhor Jesus.
Nós sabemos que o livro de Filemão, ele foi escrito quando o apóstolo Paulo ele estava prisioneiro lá em Roma, onde ele escreveu junto com esta carta outras 3 cartas, né? Efésios, Filipenses e Colossenses. Esta carta a Filemão foi enviada juntamente com uma outra carta a Colossenses, porque os irmãos em Colossos se reuniam na casa deste irmão chamado Filemão. Então esta carta é quase que um bilhete, é algo pessoal que foi dado a Filemão. Porque Paulo, ele sabia que havia acontecido algo no meio daqueles irmãos, daquela assembleia, especialmente, diretamente envolvendo o nosso irmão Filemão. Que ele tinha um escravo chamado Onésimo, e este escravo, além de ter fugido do seu senhor, ele não somente fez isto, mas ele também havia roubado o seu senhor e fugiu para Roma. E lá ele encontrou-se então com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ele teve essa oportunidade de comunhão com Filemão, ele apresentou o Senhor a ele. E a Bíblia fala no versículo 10, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Mostrando então que Onésimo, aquele escravo fugitivo e ladrão, quando encontrou-se com o apóstolo Paulo, ele foi gerado no seu íntimo, ele ganhou um novo nascimento. E Paulo ganhou esse irmão. E se nós observarmos um pensamento que envolve o que a sociedade daquela época entendia ou como ela tratava os escravos, nós vamos ficar pasmos. Porque o escravo, ele não tinha valor algum, o seu valor era equivalente a qualquer animal. Os escravos eram propriedades dos seus donos. Eles eram tratados como qualquer animal comum. Mas é impressionante que este homem encontrou-se com Paulo. E Paulo apresentou-se a este que era o mais desprezível, o mais baixo diante daqueles que pertenciam àquela sociedade de então. Ele pegou este homem dentro dessa condição e apresentou-o ao Rei dos Reis, ao soberano Criador desse universo. Mostrando que este Evangelho, mostrando que esta verdade, ela é aberta, ela é para todos os homens. Aí nós vemos aqui o coração do apóstolo Paulo, mostrando, então, na sua intimidade, um desejo, uma solicitação, como esse verso 10 já nos pontuou. Eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Mas observem de que maneira ele vai fazer essa solicitação. O versículo anterior, que é o versículo 9, diz assim: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Em nome do amor. Aqui está algo que nos toca profundamente, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Não tem como nós falarmos de Deus sem tocarmos o amor. E não há como nós falarmos do amor sem falarmos de Deus. Então, quando Paulo ele faz essa solicitação, ele está invocando aquilo que é mais especial, aquilo que procede do mais profundo de uma realidade que toca o caráter do nosso Deus, que é o amor. Então, Paulo estava apelando ao coração de Filemão, em nome do amor. Em nome do amor. Este amor que Filemão já gozava no seu coração, que aqueles irmãos na igreja em Colossos que se reunia na casa dele já gozavam no coração. Mas havia esta situação, Onésimo, aquele escravo. Na realidade, façamos uma pausa aqui e entendamos isto paralelamente o que significa. Na realidade, é como se o Senhor Jesus Cristo escrevesse uma carta ao seu Pai Celestial, onde todos nós somos Onésimos,
Todos nós somos aqueles que fugiram da presença de Deus. Todos nós somos aqueles que vivemos na margem do nosso pecado. Mas um dia nós nos encontramos com Ele. E Ele ganhou o nosso coração. E agora Ele está nos remetendo para o Pai Celestial. Então está fazendo uma solicitação ao seu Pai em nome do amor, para que Ele nos receba. E nós vamos ver que essa carta ela é tão completa, que ela nos mostra do seu amor e nos mostra também da sua justiça. Porque este é o caráter do nosso Senhor Jesus. O caráter cheio e pleno de amor, cheio de justiça, enfim, de todos os outros atributos que lhe pertencem. Se nós formos mais adiante, no versículo 12, por exemplo, nós lemos assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só, Paulo está mostrando aqui que quando ele estava enviando Onésimo de novo para estar com Filemon, ele o estava enviando com uma condição especial. Era em nome do amor, mas como se fosse o seu próprio coração que estivesse indo. É como se o Senhor Jesus Cristo dissesse: meu Pai amado, receba-os como se fosse o meu próprio coração. Pense no coração do Senhor Jesus. Pense na sua mansidão. Pense no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua longanimidade. Toque esse coração glorioso, que tanto te ama e tanto nos ama. Esse Senhor glorioso. Então, Onésimo, aquele homem que gozava uma situação mais baixa da sociedade, de escravo, era um desprezível. Agora ele estava sendo alvo de uma intercessão de um homem chamado apóstolo Paulo. Em nome do amor, e que ele pudesse ser recebido como se fosse o seu próprio coração. Mas ele não parou aí, na sua carta. Mais adiante ele vai, no verso 16, diz assim: não como escravo, ou seja, para recebê-lo como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Caríssimo. Então vamos montando o quadro no nosso coração. É como se o Senhor Jesus, Ele então solicitasse ao seu Pai Celestial, em nome do amor, aquilo que expressa a própria realidade do seu caráter íntimo. Mais do que isso, assim, é como você recebesse o meu coração, meu bom Pai. Mas ele vai mais um pouquinho além, fala assim: olha, não apenas como escravo, muito mais acima do que isto, como um irmão caríssimo. O irmão caríssimo. Nós sabemos que dentro da obra que o Senhor realizou em nosso favor, nós temos aquele cenário tão lindo nas Escrituras Sagradas, que nos mostram, após a ressurreição, quando ele está convertendo a comunhão com os seus, ele fala para aquelas mulheres: vá e fala aos meus discípulos que eu subo para o meu Deus, vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Aqui está. Ele nos apresentando ao Pai Celestial como irmãos caríssimos dele. Isso é a perspectiva dele em relação a nós. Somos seus irmãos caríssimos. Esse é o nosso Senhor, que hoje, no seu infinito e grande amor, nos convida para estarmos ante a mesa que é dele. Nós somos seus convidados. E ele quer que nós estejamos sempre diante dele para gozarmos da sua presença. E o que nós vamos fazer diante da presença dos reis, do Rei dos Reis, do soberano desse universo? O que vamos fazer? Se não expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Então esse, irmãos e irmãs, não é um momento que nós reservamos para falar dos nossos problemas, das nossas questões. Esse é o momento onde nós nos preparamos
em todos os detalhes, para estarmos ante a face do nosso Redentor, ante a face daquele que é o nosso Senhor, aquele que nos apresentou ao seu Pai com todo amor, aquele que, ao nos anunciar o seu Pai Celestial, nos anunciou como se fosse o seu próprio coração, aquele que nos apresentou diante do Pai Celestial como irmãos caríssimos. Somos onésimos. Mas esta é a realidade na qual Ele nos transforma. É importante que tenha um passo a mais ainda aqui, diante dessa carta tão preciosa. Aí ele diz no versículo 17: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Duas coisas aqui. Essa palavra companheiro, koinonos, vem de koinonia, de comunhão. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: se, portanto, você desfruta de uma comunhão comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha só a intimidade profunda que o apóstolo Paulo gozava com esse irmão chamado Filemão. Se nós desfrutamos de uma comunhão, temos essa mesma realidade, então você vai recebê-lo como se você estivesse recebendo a mim. O que o nosso Senhor Jesus fez, irmãos e irmãs? Diante do seu Pai. Pai, nós temos uma comunhão eterna, uma comunhão inviolável. Houve um único momento na história desse universo todo em que essa comunhão foi rompida. Foi quando ele estava pendurado naquele madeiro, e por um amor indescritível por nós, e quando ele clamou aquelas palavras, e foi o único momento onde ele chamou seu Pai de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ali houve uma interrupção dessa comunhão eterna. Mas sabe por quê? Porque tudo isso seria uma realidade para nós. Seríamos apresentados em nome do amor, como o próprio coração do Senhor, como irmãos caríssimos. E também Ele nos apresentou diante do seu Pai como se fosse Ele mesmo. Esse é o nosso Senhor. É esse que nos convida para estarmos ante a mesa que é dele. Toque o coração do Senhor, irmãos e irmãs. Toque esse amado Senhor. Que precioso, amado Senhor. Que amor. Que candura, que doçura. E quando nós vimos tudo isto no coração do apóstolo Paulo, não tem como nós não tocarmos Cristo em Paulo, como em todos os irmãos, que nós podemos mencionar em outros contextos aqui. E é esta a realidade que Ele anseia para todos nós. Ele quer que nós aqui venhamos todos os domingos pela manhã, ao primeiro dia da semana, estejamos reunidos em torno do nome dEle, para contemplarmos a face dEle, para gozarmos da sua presença e expressarmos toda a nossa adoração a Ele, pois Ele é merecedor. Irmãos, Ele merece, Ele é digno, Ele é o nosso amado. Mas é interessante que há agora um passo interessante que nós podemos ainda verificar nessa carta tão cheia de riqueza. É que na sequência, no versículo 18, diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Este é o aspecto da justiça do nosso Senhor relatado aqui. Veja que começou com amor. Vimos todos os aspectos de graça, misericórdia reveladas aqui através deste cenário apontando para Cristo. Agora culmina na justiça. Sabe por quê? Porque os nossos pecados têm um preço. Paulo, dentro desse contexto aqui, ele não estava falando assim: olha, pela nossa amizade, perdoa este irmão aí. Ainda que ele o poderia exigir até fazer isso, pelo exercício apostolar que ele tinha. Mas ele solicitou em nome do amor. E ele sabia que justiça é justiça.
Aí ele então diz estas palavras: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança. Essa palavra, lança. Isso significa impute, coloque na minha conta. Irmãos e irmãs, o que o Senhor Jesus fez? Aqui dentro desse cenário, nós não sabemos o que pode ter acontecido no desenrolar. Pode ter havido um perdão, pode ter havido um esquecimento daquilo que aconteceu, mas no nosso caso não houve. Porque a justiça de Deus tinha que ser estabelecida. O Senhor Jesus precisou se tornar pecado por nós naquela cruz, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que aconteceu? Jesus não merecia levar os nossos pecados. Ele não merecia a condenação a qual ele passou. Mas ele desejou no seu coração tomar o nosso lugar, substituir-nos, quando ele disse: lança na minha conta. E foi lançado. A Bíblia fala que as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo aquilo que o pecado tocou nesse universo, tudo, absolutamente tudo, foi lançado sobre o corpo santo de Cristo. Mas guardemos algo importante. Os nossos pecados foram imputados em Cristo, não infundidos. Não infundidos em Ele, mas sobre Ele. Ele não se tornou um pecador naquele momento. Ele se tornou pecado. Ele era a ovelha que estava ali sendo ofertada, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós temos mais um ponto, onde nós tocamos o glorioso caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. O caráter da sua justiça. Ele não simplesmente nos intercedeu a nosso favor em nome do amor, em nome do perdão, em nome do coração, em nome de uma verdade tão linda como apresenta-nos todo esse cenário de graça. Mas ele falou assim: Pai, eu os quero apresentar de modo justo. Há uma conta na vida deles. Há uma conta. E eles jamais poderão pagá-la. E eu quero assumir isto. Eu quero assumir o preço dessa conta. Coloque sobre mim. É por isso então que houve aquela separação. Aquele clamor do Senhor aconteceu na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por isso. E o mais glorioso de todo este cenário, a gente vê: eu pagarei como Ele pagou dentro dessa figura. Mas o mais maravilhoso de tudo isto é que o Senhor Jesus, Ele levou sobre Ele trouxe sobre Ele aquilo que Ele não merecia. Aquela conta não era dele, era nossa. Aqueles pecados não pertenciam a Ele, pertenciam a nós. Então, Ele tomou algo que não era dele. Isso já é glorioso. Mas o que mais nos chama a atenção é o passo seguinte que Ele deu. É quando Ele imputou a sua justiça em nós. Agora, Pai, para que eles possam gozar de tudo isso que anteriormente foi observado aqui, dentro da figura apresentada. Que eles possam gozar da Tua presença. Que eles possam receber um beijo vindo de Ti. Um beijo de intimidade, um beijo de realidade de amor. Então eu quero imputar sobre ele a minha justiça. Mesmo raciocínio, não é infundir a justiça dele em nós. Nós não nos tornamos justos essencialmente em nós mesmos. Nós sempre e para sempre seremos justos nele, porque a sua justiça foi imputada sobre nós. Nele somos justos. Esse é o nosso Senhor. Então é como se ele dissesse assim: Pai, agora, acima de tudo, eu vou imputar a minha justiça, eu vou colocar o meu manto de justiça sobre eles, porque eles foram totalmente perdoados, a conta está paga. Agora, os receba, como tu me recebes a mim mesmo. Este é o nosso Senhor, este é o amado da nossa alma.
Este é esse querido Senhor que nos convidou nesta manhã para estarmos ante a mesa que é dele. Então, irmãos e irmãs, quando a gente lê esse pequeno livro, esse pequeno bilhete de 25 versículos do livro de Filemão, nós tocamos a excelsitude do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da justiça do nosso Senhor. Fica um encorajamento para todos nós ainda colhermos muitas pérolas do indescritível amor do nosso Senhor pelo pecador. Que o Senhor nos socorra nesta manhã. Que as nossas expressões, irmãos e irmãs, que elas são agora múltiplas, podemos adorar o Senhor de várias formas. Que de fato Ele ganhe. Que desde o menor que aqui está até o maior, possa ter nos seus lábios e no seu coração palavras de adoração. Ele merece ouvir a tua voz, de reconhecimento que Ele é o Senhor. Ele merece ouvir o clamor do seu coração. Ele merece ouvir o clamor do meu coração, irmãos e irmãs. Ele merece escutar cânticos de adoração. Ele merece ouvir leituras que falem da sua beleza, da sua excelsitude. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o amado da nossa alma. Este te convidou. Este que me convidou. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, irmãos e irmãs. Vamos orar. Oh, amado Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Quando tocamos a Tua palavra, nós tocamos no Teu caráter santo. Como Tu és cheio de amor. Como Tu te doastes por nós mesmos. Como o Senhor nos apresentou ao Teu Pai, como o Teu próprio coração, como a Ti mesmo, como irmãos caríssimos. Ó Senhor, que glorioso, que precioso é isto, sem que nós mereçamos. Aqui nós viemos humilhados diante de Ti, para expressar ainda que de maneira tão imperfeita o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, que Tu és o nosso Senhor, o amado da nossa alma. Damos-te graças por Ti e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Bendito seja, Senhor, eternamente. Amém, Senhor.